se prepara que agora o Rogério vai começar com a palestra dele. Eu dou um alerta para vocês, é o modo mais barato de se esticar os animais ou aproveitar isso com uma ração, alguma coisa, o que ele vai ensinar hoje. Faça direito, você tem uma vedação de pastagem, você vai maximizar a produção da sua fazenda, do custo mais barato, e você pode ganhar dinheiro com isso, também aproveitando os movimentos de mercado que ocorrem de forma muito rápida. Ok? Vou passar para o Rogério. Rogério, vai você agora. Valeu, Beto. Excelente aí a sua apresentação, né? O mercado é uma ferramenta que ainda gera muita dúvida, e é super importante que além de produzir bem, né, nós como produtores tenhamos essa confiança em comprar e em vender, tá? Então, assim, uma super aula aí, parabéns mais uma vez. Só vou dar uma colocação aqui, pessoal, quem quiser fazendo as perguntas aqui na plataforma, no Perguntas e Respostas, já vai fazendo, que a gente já vai lendo, selecionando e preparando as respostas para vocês. Ok? Vamos lá. Bom, show de bola. Bom, primeiro, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês a respeito de pecuária, né? A gente respira pecuária, vive intensamente esse dia a dia aí sobre agronegócio, principalmente produção de carne. Então, é uma satisfação muito grande poder estar participando aqui. Agradecer a Agromove, na pessoa do Beto Pessina, né? Um grande amigo aí, que já é referência para a gente desde o período de escola, aí, uma pessoa que sempre trabalhou muito bem em mercado e planejamento, a parte de números, né? Então, fico muito feliz de estar participando com ele. Tenho o grande prazer de trabalhar junto com ele em alguns projetos, onde a gente forma uma equipe multidisciplinar aí, buscando, além de produtividade zootécnica, grandes números aí no sentido de financeiro, né, de remuneração, de capital investido, enfim. Então, eu acho que é uma forma inteligente, que é fazer um time forte, multidisciplinar, né, e isso eu tenho visto muito produtor que consegue trabalhar bem e se perder aí no momento de venda, no momento de reposição. Então, eu acho que são dois pontos muito importantes de ser trabalhado, que é a produção dentro da porteira e a parte de comercialização. Tá bom? Então, mais uma vez, Beto, obrigado aí pelo convite. O que eu acredito, pessoal, que nós precisamos começar a trabalhar também, só pegando mais um gancho aí, essa pecuária mais profissional, mais 4.0, né, meio que copiando a agricultura 4.0, aí é trabalhar bem essas plataformas, ter confiança de estar analisando esses dados ou estar próximo de uma equipe competente para isso, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho, então, de produção, né? O Beto já falou bastante sobre o mercado, então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela também. Vamos passar algumas coisas de forma bem rápida, tá? Depois, se alguma coisa ficar para trás, nós vamos estar à disposição aí para responder as perguntas, mas eu vou tentar ser breve e focar naquilo que realmente o pessoal está interessado aí, que é sobre a ferramenta de produção, que é o pastejo diferido, tá bom? Então, vou compartilhar aqui. Então, pessoal, eu acho que hoje nós vamos falar muito, vocês vão me ouvir falar muito sobre planejamento, tá? Vou ser bastante repetitivo com essa palavra, vocês vão ouvir várias vezes, planejar, 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 tá? Eu acredito muito que o planejamento estratégico, e quando eu falo estratégico, é operacional e comercial, tá? Ele é a ferramenta para o sucesso, tá? E a pecuária, é importante que a gente tenha a referência de que ele é um sistema complexo, tá? Trabalhamos aí com o solo, com a planta, com a interação solo-planta-animal e ainda com o homem, mexendo todas essas peças aí.
tá? Então, não podemos deixar nenhuma dessas variáveis ficar de fora do sistema de produção, porque isso impacta diretamente naquela última linha do DRE lá que o Beto mostrou, tá bom? Com relação só para vocês terem uma ideia, esse é um dado aí de abate, né, dos animais ao longo dos anos. Então, só para vocês verem aí, a idade dos bois abatidos tem caído ao longo do tempo, né? Isso é uma exigência de mercado, exigência que o mercado vem mostrando para nós produtores nos últimos anos. O mercado busca uma carcaça de qualidade, uma carcaça com maciez. Então, isso só é possível com animais que são bem trabalhados do ponto de vista produtivos, né, nutricional, e com sistema de produção de ciclo curto, tá? É quase que impossível a gente retroagir nessa condição, tá? Então, nós temos que nos readequarmos e lançarmos mão de ferramenta de manejo para que a gente consiga atender essa demanda aí. Isso é uma coisa muito clara e vem acontecendo ao longo dos tempos, tá? Que é essa redução do ciclo. Para passar rapidinho aqui, pessoal, não dá para falar nada de produção de pastagem sem falar para vocês que solo não é uma coisa estática, tá? Não é um simples bloco inerte, e sim todo o sistema de produção ele é pautado em solo. Então nós temos que ter condição de entender que atributos químicos, físicos, orgânicos e de todo o manejo que se dá nesse solo é o que vai refletir na produção das nossas pastagens, tá? E alguns dados mostram que os solos, a FAO apresentou isso há alguns anos, nos mostrando que boa parte desses solos que estão em alto processo de degradação, eles estão em regiões tropicais como a nossa, tá? Aqui fala em 33%, mas tenha certeza que nos solos tropicais, onde estamos situados, é muito mais do que isso, tá? Então, aqui tem muita informação nesse slide. Eu gostaria que vocês se atentassem mais aqui onde fala, onde tem as raízes aqui, apresenta aqui as letras N, P, K e alguns micronutrientes aqui do lado direito, né? O lado inferior e o lado inferior direito, onde nós temos a necessidade de estar corrigindo esse solo para uma elevada produção da parte aérea, tá? Ou seja, sem esses minerais que estão dispostos aqui, isso é impossível de ser realizado. Então, nós temos realmente que ter uma atenção bastante grande aí para os solos. Eu tenho visto muito pasto degradado, né? E a gente precisa ficar muito atento com isso. A amostragem de solo é extremamente importante, independente se vamos trabalhar isso na forma de grid ou na forma de amostra convencional ou da forma que for, mas que seja uma análise bem feita, tá? Uma amostragem bem feita. E depois, a partir do momento que temos o laudo de fertilidade, entendermos o que isso aí quer nos dizer, tá? Não dá para olhar para essa análise e ler isso em polonês, tá? Nós precisamos de alguém, um técnico, que faça essa interpretação de forma bastante eficiente, né? E para que possamos, a nível de campo, trabalhar essa correção e produzir uma forragem de excelência, tá bom? E sem contar na variação, que é uma coisa importante a ser dita. Aqui são áreas de pivô, aqui nós estamos falando só de potássio, mas são 15 anos de trabalho aí com agricultura e pastagem, e a gente vê que a variação de potássio na área é um negócio muito grande, tá? Então, nós precisamos, pessoal, fazer análise de solo, sim. É muito barato e ela é a parte inicial do nosso trabalho, tá bom? Se errarmos aí, é como construtor, aí, um engenheiro civil, errar a base de um projeto, de uma grande construção, tá? Então, o nosso desafio, na verdade, é isso, é trabalhar essa imagem da esquerda, que é um pasto de baixa capacidade de suporte com pasto de alta capacidade de suporte, ok? E, mais uma vez, isso só é possível quando nós temos a real noção do que é o fator limitante existente ali naquele ambiente de produção, tá?
essa lei do mínimo aí mostra que nós precisamos corrigir todos esses nutrientes para que consigamos encher esse barril aí que representa o solo, para que ele possa representar a sua capacidade produtiva, tá bom? Falando em degradação de pastagem, né, um trabalho bacana aí do pessoal do Rally da Pecuária, do Maurício, nos mostra que 58% das pastagens precisa ser reformada nos próximos 3 anos, né? 49% nos próximos 3 e 8,4% no próximo ano. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar é como está a sua pastagem? Como você tem trabalhado o teu solo e como está a sua pastagem? Você está aqui nesse 18% de pasto de alta qualidade ou você já está aqui na ala vermelha do lado esquerdo? Tá? Então, não dá para começar nada, pessoal, sem pensar nos seus pastos, na condição sua de pasto. E se tiver que trabalhar reforma, tá aí. Aplicar corretivo mesmo, fazer um trabalho sobre horas necessárias para operação. É muito comum a gente encontrar produtor que começa a corrigir os pastos aí em setembro, outubro e não consegue aproveitar esse pasto no período das águas porque tem erro de engenharia aí na parte de estruturação de operação, tá bom? Então é super importante o planejamento prévio. Na parte de recuperação de fertilidade, podemos trabalhar, se o pasto está bem formado, podemos trabalhar a parte de correção por superfície e podemos trabalhar também com integração lavoura-pecuária, que é uma corrente que vem aumentando ano a ano, tá? Temos bons resultados aí e diluindo bastante custo de produção, de recuperação de fertilidade dos pastos, trabalhando a integração lavoura-pecuária. Ela pode ser feita aí com soja, na sequência a implantação da pastagem, ou pode ser implantado junto com o milho, né? E a gente trabalha com subdose de herbicida aí para segurar esse capim, como na figura esquerda. E aqui nas figuras abaixo, os pastos que estão formados aí depois da cultura principal, né? O animal pastejando o pasto, a área verde, e depois aqui na área da direita inferior, o pasto mais já seco e com um suplemento já direcionado para a categoria que está sendo explorado, tá? Ou seja, então, pastagem de alta qualidade, correção de solo, nível de fertilidade, vamos implantar forragem que mais se adequa ao nosso sistema e precisamos, sem sombra de dúvida, trabalhar divisão de pasto com cercas, com piquetes e com água de qualidade para depois trabalhar adubação nitrogenada, ok? Adubação, pessoal, é sempre a última fase do sistema de produção, tá bom? A gente fala isso porque é uma suplementação, uma pastagem adubada em áreas de integração, ou seja, de pasto adubado mesmo, uma alta capacidade de suporte, ela é capaz de gerar de 3 a 6 mil reais por hectare ano e concorrer com qualquer outra espécie, qualquer outra atividade sobre o uso do solo, tá bom? Não podemos deixar valer aquele ditado que pecuária não dá lucro, não dá se não for uma pecuária bem feita, tá bom? Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é importante o cuidado com o fornecimento de água. Nós temos dados aí de pessoal da CRIA aí que trabalha com água artificial de alta qualidade, aí com quase 10% de ganho em peso de desmama. Pessoal que trabalha com recria engorda aí também, em torno de 15% de desempenho, só trabalhando água de qualidade, deixando de trabalhar essa situação de água de barragem, de cacimba, tá? Ou de acessos à aguada que são ruins, tá? Tem que fazer projeto, investir no sistema de distribuição de água. Hoje tem empresas especializadas para isso, né? Que apresenta o projeto, que faz investimento a ser diluído aí ao longo prazo, né? Em torno de 6 a 10 anos, dependendo do investimento, então vale muito a pena trabalhar isso daí com carinho. E depois trabalhar a parte de colheita, tá? Uma coisa que é importante é estabelecer o sistema de pastejo rotacionado para que a gente tenha máxima eficiência de colheita, tá? É uma ferramenta importante a divisão de cerca. Hoje a gente consegue minimizar custo disso daí com empresas que são muito capacitadas, onde
o sistema de cerca elétrica funciona muito bem, tá? Fazendas muito grandes aí, trabalhando com sistema de cerca elétrica e extremamente eficiente na colheita da pastagem, tá bom? Depois, pessoal, uma vez feito isso, já pensando em planejamento, aqui o exemplo de um projeto de uma fazenda, é a gente trabalhar o potencial de produção, né? Aqui nós estamos falando sobre pastejo irrigado, né? E pastejo de sequeiro. Então, é uma tabela muito parecida com o que o Felipe Moura mostrou, é a gente saber de que forma está sendo ocupado o nosso sistema de produção, tá? O pasto mais suplementação, quando ele está no período de seca, quando é período de águas, o que eu tenho que usar em cada momento desse. No pivô número 1, quando que é o pasto, no pivô 2 é pasto e soja. Então, a forma que nós temos de estar, a primeira forma que nós temos que estar bem atento é de que o modo geral do nosso sistema, como que o nosso sistema está sendo ocupado, tá bom? Então, num primeiro momento, produzir pasto, nós precisamos produzir pasto como o melhor dos agricultores, tá? Nós precisamos saber quanto e por quanto se produz 1 quilo de matéria seca, isso é muito importante, tá? E no segundo momento, como e quando nós vamos colher essa forragem. Então, o nosso boi, na verdade, ele de modo análogo, é a nossa colheitadeira. Tá? Nós precisamos entender que nosso primeiro objetivo é trabalhar a produção do pasto. Nós temos que ser exímios produtores de pastagem e se preocupar com a colheita no momento seguinte. Tá? A gente vê muita gente boa que entende muito de pecuária, de gado, de genética, de compra e de venda, que inverte as etapas. Muita gente boa, muita gente com gado bom em pasto ruim, tá? E isso afeta diretamente o desempenho financeiro do sistema de produção em que esse animal bom está inserido, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, já pensando na condição de pasto diferido, quando a gente faz um estudo desse, dá para perceber aqui, ó, que o período das águas ele é extremamente importante, tá? Porque ele representa 84% da nossa produção, né? Tá aqui na tabela logo abaixo aqui dessa tabela principal, e a seca somente 16%, tá? E o período de seca aqui compreendido em 6 meses praticamente, isso aqui é uma condição de centro-oeste aqui em Mato Grosso do Sul, uma condição muito comum para o Brasil central aí, que é um período de seca bastante pronunciado. Então, o que nós não podemos fazer é ganhar muito peso nas águas e depois não ficar atento no período das secas e acabar perdendo esse desempenho, esse custo de arroba barato que nós construímos durante o período das águas, né? O Felipe já falou bastante sobre a demanda e o suprimento e a demanda, que é importante a gente ter esses dados em mãos, e eu ressalto isso mais uma vez, é importante, muito importante. Tá? Isso aí é a ferramenta básica para o início de um planejamento. Tá? E a outra coisa, pensando em diferimento de pasto, pessoal, que nós precisamos entender é que nós estamos aqui no clima tropical trabalhando com forragens que têm uma estacionalidade definida, tá? Independente do nível de produção, nós temos estacionalidade. Onde está escrito inverno, pode ser inverno, período seco, é o período de menor crescimento de forragem, tá? Essa primeira curva pode ser uma braquiarinha sem adubação, a segunda um braquiarão com um manejo rotacionado, com baixa adubação, e o terceiro uma mombaça de 4 ou 5 unidades animais por hectare, mas todas as vezes que a gente parte para o inverno, período de inverno ou de seca, a gente vê que essa estacionalidade ela é pronunciada e a gente começa a ter um problema sério de restrição de alimento nesse período, tá bom? Isso aqui também já foi ressaltado, tá? Mas só para a gente ficar bem gravado com essa figura, é que nós temos aqui uma amplitude ótima, né, de exploração de pastagem, não podemos nem subpastejar, tem um alto desempenho animal e um baixo desempenho por área,
e nem um super pastejo, onde a gente tende a ter um ganho maior por área, mas a gente pode penalizar aí a condição de desempenho do animal. Agora, tem gente que exagera, então, quando a gente tem uma condição dessa no período de verão, de chuvas, aí não tem mais jeito, tá, pessoal? Estamos fadados a entrar numa seca aí com sérios problemas e a gente tem que planejar tudo muito antes, porque uma seca com essa foto aí significa um período de chuva, de pastejo, né? Uma foto desse jeito aí significa caos no período seco, tá? Isso é iminente, tá? Então, conhecendo essa estacionalidade de produção, né? Nós temos aqui o período de verão com excedência de produção de alimento, excedentes, né? E nós temos o déficit nesse período seco, que normalmente varia para nós aqui de maio, abril, aí, março, abril, até setembro, outubro, dependendo da região, tá? Esse período de seca, nós podemos lançar a mão de feno, né? O volumoso que nós podemos estar usando aí pode ser feno, pode ser silagem, né? Normalmente isso se arremete a confinamento no momento seguinte. Podemos estar trabalhando o pastejo irrigado, né? Produzindo forragem verde no período seco aí sob irrigação, né? É importante a gente entender que a demanda nutricional dos animais, elas são crescentes no longo do período. Então, a gente não pode deixar escapar. Outra coisa que eu gostaria de estar salientando aqui, que nesse período seco, exatamente o período de reposição, tá, pessoal? Se vocês observarem no gráfico aqui, a gente consegue ver que esse período aqui, março, abril, maio, junho, é o período de oferta de bezerros, né? Então, como que nós poderíamos nos preparar melhor para receber esses animais na fazenda? Então, para concluir o assunto, nós vamos falar hoje da ferramenta que é o pastejo diferido, que é essa condição de pasto para a gente explorar durante o período da seca ou da escassez de forragem, tá? Então, a gente inicia todo o processo aí com uma adubação estratégica, né, com um período de descanso e depois um período de utilização aí de acordo com a categoria que nós temos maior interesse, tá bom? É importante a gente saber que primeiro nós precisamos trabalhar aí a quantidade de forragem, né? Então, qual pasto que esse animal vai ter acesso? Esse qual pasto significa esse pasto tem bastante massa acumulada, que categoria que nós vamos estar trabalhando nesse pasto, né? Qual o objetivo final? Nós vamos manter isso daí, nós vamos buscar aí como o Beto falou, um preço melhor para daqui 15 a 30 dias. Então, o que é? A primeira pergunta é isso. Nós vamos fazer o que nesse pasto rotacionado? Qual que é o nosso objetivo? Ok? É importante, além da parte de baixo crescimento, né, que a gente encontra nesse período, é saber que o valor nutricional dessa forragem cai também, tá? Como podemos ver nessa tabela aqui, nós temos uma condição muito baixa aqui de proteína e de energia, né, de digestibilidade, um teor aí muito mais alto de lignina, de parede celular, né? Isso diminui a qualidade da forragem, consequentemente diminui o desempenho. Então, conhecendo isso, né, nós temos essa condição, tendo ciência dessa condição de baixa proteína, alta fibra, baixo consumo e baixo ganho de peso, nós podemos usar isso de forma bastante oportuna, tá? Ela pode ser interessante, tá? Para a gente enfrentar, então, a condição climática. Esse problema pode ser uma oportunidade. Tem muita gente que se prepara melhor no período seco e consegue comprar uma reposição melhor, né? Ou diminuir a intensidade de venda em função desse preparo, né? E uma outra coisa importante é sempre trabalhar combinado, não dá para falar de pastejo diferido sem falar de suplementação. É uma ferramenta extremamente importante, que é
direcionar a suplementação para a categoria que está sendo explorada, tá bom? Ou até um momento em que esses animais serão transferidos por um confinamento, ok? Então, que nós temos que ter ciência aí que existe uma grande resposta, né, na estação seca. Nós podemos estar adaptando esse animal para confinamento ou trabalhando altas doses de suplemento, já terminando esses animais a pasto, ok? Então, só para chamar a atenção um pouquinho aqui, a gente tá bem acostumado a ouvir também o pessoal falar, mas no período seco, não se preocupe, porque se mantiver aí, o peso tá bom, né? Então, a gente tem uma preocupação grande com isso, quando tem essa filosofia de exploração, porque quando a gente começa a fazer contas sobre se essa manutenção tá bom, né, é normal a gente analisar alguns desempenhos aí e ver ganhos zerados, né, ou até animais perdendo peso. Então, fazendo uma simulação aqui com 50 gramas por dia de ganho, pessoal, a gente, em 180 dias, que é o período seco, dá 9 quilos de peso vivo, tá? E é comum a gente achar pasto de R$25 por cabeça aí de arrendamento, porque o pessoal muita gente ainda acha que é mais barato arrendar pasto do que arrumar a fertilidade solo do seu pasto dentro de casa, então ele prefere alugar. Quando ele faz isso, ele está gastando aí em torno de R$150 nesses 6 meses, né? Se a gente dividir por 9 quilos aí, nós estamos produzindo uma arroba de R$500, tá? Essa arroba, ela vai impactar no valor médio da arroba produzida, vai aumentar bastante o custo da arroba produzida no final, né? Piorando aquele índice legal que você tem do período de pastagem abundante e de pasto verde. Então, não adianta a gente trabalhar um pasto rotacionado, com alto desempenho no verão, e depois a gente deixar isso embora, jogar isso meio que pela janela, no período da seca, tentando manter, tá? Então, manter é um estado muito ruim. A suplementação estratégica, o próprio nome já fala, ela depende muito da categoria, do objetivo final, e tem que ter uma análise criteriosa ano a ano em função de preço de suplemento, mas de modo geral a gente trabalha aí, recria entre 1 e 5 gramas, reprodução entre meia e 3, e terminação a pasto entre meia e 2, tá? Com diferentes resultados, dependendo da região que a gente está, a qualidade do pasto e preço de insumo, tá? Por isso tem que ser um negócio personalizado, não tem receita para isso, tá bom? Então, de uma forma bem resumida, o diferimento nada mais é do que um acúmulo de forragem, né? Para a gente usar isso na estação seca, é praticamente um feno em pé, né? Onde a gente seleciona uma parte da propriedade e retiramos o animal durante o verão. Esses animais passam para uma área onde a produção de forragem é maior, para que essa área de pastejo diferido fique em pousio, né? Fique acumulando forragem, que vai ser destinada para o período seco, né? Esse pasto deve ser diferido aí pelo menos aí de 2 a 4 meses antes do final do período de chuva, né? Para que a gente tenha tempo de acumular a massa, né, necessária, ok? Temos algumas ferramentas aí para melhorar um pouco essa forragem no sentido de tanto de quantidade quanto de qualidade, que é uma adubação nitrogenada aí no final do período das chuvas, né? E dividir esse diferimento, pelo menos em 1/3 em fevereiro e 2/3 em março, tá? Então, a vedação é um método bastante promissor, né? De fácil adoção, de baixo custo, não tem necessidade de investimento em maquinário, em colheita, nada disso. A única exigência mesmo é o conhecimento e o planejamento, tá bom? Isso é um negócio simples, não custa muita coisa, muitas das vezes não custa quase nada, você já tem tudo em mãos, né? O que precisa é gastar um pouquinho de tempo aí só em planejamento, tá? E o uso de suplemento combinado em função do desempenho esperado da categoria que vai estar sob pastejo aí é de extrema importância ser analisado também, tá bom? Então, é legal a gente, toda vez, voltando de novo no planejamento, entender, essa aqui é uma curva, só para exemplificar aqui, é uma curva característica de produção de pastagem, tá? Um exemplo real, onde a gente vê de novo aqui no norte do estado de São Paulo, onde
86% da produção acontece nas águas, então a gente tem que tomar um cuidado danado para não deixar faltar comida aqui nesses períodos que vai de abril a setembro, né? Isso é uma coisa que precisa estar dentro de cálculos, né? Então, isso é importante ter ciência disso, né? Trabalhar essa taxa de lotação mês a mês, super importante. Depois, trabalhar aí um planejamento dos módulos, né? Com água, com coxo, com toda a estrutura necessária para que a gente consiga colher essa forragem de maneira bastante eficiente, tá? Assim como o Felipe falou no webinar com o Alberto, pior do que a gente não ter e não conseguir aproveitar, tá? Então, sair adubando pastagem é um negócio que precisa ser repensado, a gente tem que ter essas variáveis todas na mão para o momento que a gente possa enxergar isso de maneira bastante geral, bem macro, tá? E ter um planejamento de longo prazo. Aqui o planejamento de número de compras e animais abatidos aí para 15 anos, né? Temos que trabalhar isso. Eu acho que um projeto de pecuária não dá para ser um negócio só de curto prazo, né? Eu sei que os cenários econômicos mudam, mas como nós conversamos no início, existe o cenário econômico, que a gente tem que estar ligado e nos posicionando no mercado através das ferramentas, e tem o cenário produtivo. Esse não muda. A obrigação nossa é produzir mais e de modo mais eficiente ano após ano, tá? E depois finalizar isso com o mercado, com as ferramentas de mercado e com a comercialização bem feita, tá bom? E sempre, pessoal, trabalhar aí o cenário total. É normal a gente ver também pessoal que só analisa o período de terminação, do confinamento, da recria. Não. Se a sua atividade é recria e engorda, nós precisamos fazer análise do todo, tá? Isso aqui é um exemplo de uma propriedade que eu não consegui o ok para apresentar os números, mas é o resultado da operação do primeiro semestre, tá? O primeiro semestre a gente tinha um sorgo de R$24, vocês vão falar, mas o sorgo está barato, por isso que foi bom. Tudo bem, mas o arroba também não tava 180, 190 igual hoje, né? Vendemos uma arroba de 140. E quando a gente avalia aqui o custo de pasto, mais do custo da fase do bezerro, do garrote, do boi no confinamento, a gente consegue fazer uma arroba aí de 86, tá? Uma taxa de retorno aí de quase 21% ao ano, tá? Aqui no período está um pouquinho mais, porque o ciclo fechou aqui um pouco mais de 12 meses, tá bom? Então, tem esses dados em mãos. É super importante você saber quanto você paga no seu bezerro, quanto que custou a tua arroba na recria, quanto custou na terminação e quanto que é a tua rentabilidade no final de todo o processo. Só assim a gente consegue comparar com outra forma de investimento e se nós estamos sendo eficientes ou não. Tá? Então, aqui alguns exemplos de pastejo diferido, tá? Uma propriedade fazenda JL lá em Aparecido Taboá, trabalha cria recria. Aqui são primíparas em pastejo diferido, tá? O início aí da aparição, então dá para ver o score corporal das matrizes que estão bons, a bezerrada sadia aí. Aqui são já vacas multíparas, né? Com a bezerrada já no pé mais velhas, né? Bezerros mais velhos, mas assim, dá para perceber que a vacada também tem um score corporal bem bacana, que já estão sendo expostas à estação de monta. Bezerrada boa, bonita também, tá? Do ponto de vista de crescimento, é visível que o desenvolvimento está sendo bacana. Aqui são novilhas que vão estar parindo, né? Novilhas que estão próximas à aparição, numa condição de bastante folha ainda de pasto, né? Uma idade avançada de pasto aí, agosto, provavelmente. Então, são animais que devem parir muito bem e que é importante essa condição de pastagem para reconcepção, tá? Aqui um outro caso, na Fazenda Flórida também em Cacilândia, fazenda de cria, aqui é uma vacada no canto inferior esquerdo, vacada
que é solteira aí no pré-parto, né, vacada de boa condição corporal, acima uma vacada parida já no final da estação seca, né, a gente vê que a pastagem está mais cortada e vê a condição dos bezerros que estão no pé, uma bezerrada que tem fornecimento de CRIP, tem CRIP sim, né, é um negócio que dá para a gente discutir depois, mas uma ferramenta importante, e dá para ver o score da vacada aí junto com a bezerrada toda, vacada toda, praticamente toda prenhe, tá? Aqui uma condição de pasto na agropecuária Estouco, Cacilândia também, uma vacada que já tem uma certa idade também de parto, né? Já estão praticamente todas prenhes, uma condição de pasto aqui bastante semente, né? Bem sementeado, bem lignificado, né? Uma vacada com uma condição muito boa. Aqui uma parte de recria, onde são explorados aí a recria de tourinhos que vão ser comercializados mais no final da estação seca. Boa parte do tempo eles passam em pastagens, né, diferidas e são suplementados, né. Aqui uma recria de bezerro Angus, também em pasto diferido, pasto seco, né, aqui uma recria de animais Nelore, né, aqui de novilhas que estão sendo expostas à reprodução, e também uma condição de confinamento a pasto, né? O animal tem acesso à forragem seca, ao pasto ferido e é suplementado com a quantidade que a gente projeta para um determinado desempenho, tanto zootécnico de ganho de peso, quanto de retorno econômico, tá certo? Então, pessoal, resumindo já, para não ficar muito extenso, a gente fazer um bate-papo com as perguntas, acho que integrar, né, conhecimento é a grande dificuldade, né? Cada dia que passa a gente tem que entender de algo mais, precisamos entender de conservação, precisamos ser economista, temos que entender de clima, de meio ambiente, de logística, de praga, enfim. Então, a deixa que fica é que a gente nos concentremos naquilo que a gente é mais forte, tá? E que é importante essa ajuda do consultor, ou do técnico, ou de alguém que tenha a possibilidade de integrar conhecimento dentro do seu sistema de produção, tá? Porque o sistema de produção de cada um, ele nada mais é do que um jogo de xadrez. Para cada peça que vai ser mexida, nós vamos ter um resultado diferente lá no final, tá? O outro resumo, eu gostaria de deixar também a mensagem de que a pastagem é o caminho principal do dinheiro na pecuária, tá? Eu não tenho dúvida que saber trabalhar pastagem tanto no período seco quanto no período de alta produção é onde vocês mais vão ganhar dinheiro, tá? A suplementação, ela é uma parte integrante disso, mas eu diria que o pasto é a parte principal, tá bom? E como consideração final, eu gostaria de deixar essas mensagens, tá? Que o ganho animal ele é sempre diretamente proporcional à quantidade e à qualidade do pasto, ok? Isso é básico. E o principal fator de redução de produtividade das fazendas, né, é o baixo nível de fertilidade de solo. Então, temos que estar atento com fertilidade sempre, tá? Resultado final, como nós falamos, eu gostaria de encerrar com a frase que nós falamos no início lá, né? É uma equação onde existe as variáveis animal, forragem, solo, clima e o homem. Então, isso é um sistema complexo em função dessa interação, né? É importante que a gente trabalhe o uso estratégico de suplemento, tá, pessoal? A quantidade, a categoria é fundamental, essa análise, né, para que a gente obtenha alta produtividade, e só depois disso tudo, o animal vai expressar o potencial individual, ainda assim, se a gente tiver genética e sanidade bem arrumadinho, tá? O pecuarista, na verdade, ele precisa ser um empresário e produtor de pasto, né? Consequentemente, um produtor de carne. Nós temos que deixar o boi como sendo não como sendo o ator principal, né? E sim como o pasto sendo o nosso
fator principal aí no nosso cenário de produção, tá? E sempre a busca incondicional aí por escala e eficiência é o fator crítico do sucesso e do desempenho econômico, tá bom? Para terminar aqui, pessoal, é isso. O tempo ele passa rápido demais, né? Eu gosto muito dessa frase. O agora mesmo já virou passado, então o tempo passa rápido, as oportunidades também. Acho que é válido a gente correr e fazer um bom trabalho. Tá? Gostaria de agradecer ao pessoal aí das fazendas, das agropecuárias e das empresas que esses slides são produtos de análise do sistema de produção deles, né? Eles me autorizaram a apresentar aqui, algum deles eu citei o nome. Muito obrigado mais uma vez aí a vocês que proporcionaram a apresentação desse bate-papo, tá? E a vocês que estão até agora conosco, tá? Obrigado. Vou encerrar aqui e o Beto já vai passar para a parte de perguntas aí e estamos disponíveis para continuar respondendo, tá bom? Muito obrigado.